Olá, boa noite. Dani, Ana, Magda. Desculpem o atraso. Elizabeth. Olá, boa noite, Olá, pessoal. boa noite. Desculpe o pequeno atraso. É porque você sabe como é o rojão daqui tem criança. Ei, muito bem. Em dose dupla no seu caso. Aham, sei muito bem como é que é. Quer falar? Dão alguma coisa que a gente precisa correr lá. É verdade. Você, antes disso, primeiro seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Antes, você quer falar sobre a sua página no Instagram? Você sempre está fazendo muitos estudos, né? Muitas leituras, com algumas parcerias também. Isso. Isso. Eu faço todas as noites, atualmente menos as terças, algum estudo, né? Segunda-feira eu faço do livro Caminho, Verdade e Vida. Quarta e quinta estou fazendo do livro Mestre de Amor. Sexta-feira é o livro Paulo e Estevão. Sábado e domingo é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sempre gravitando em torno da doutrina espírita, né? Livros espíritas que nos fazem, que nos ajudam a entender um pouquinho mais essa doutrina. E como ajudam, hein? Principalmente nesse período, né? Que a gente está até mais sensível por toda a situação que o mundo inteiro está passando, né? Não só de doença, mas de outras questões. Então, o Espiritismo ele traz muito esse equilíbrio para a gente, né? Nesses tempos tão incertos. Uhum, sim, com certeza. Foi que me sustentou, né? Que eu comecei justamente em abril do ano passado, bem no iniciozinho mesmo da pandemia. Então, foi o que nos sustentou aqui. A necessidade de fazer todos os dias veio por isso, né? Justamente por causa da pandemia. Então, a gente realmente nos dá o alento, né? Como é a doutrina, como foi prometida pelo Cristo, né? Que é a Consoladora, foi quem realmente nos consolou e nos apoiou, se nos deu suporte esse tempo todo. Você quer iniciar com a oração? Quer que eu inicie? Quer fazer a final? Posso iniciar, sim. Ah, que bom. Eu convido então aqueles que assim desejarem fechar os olhos, pensar em Jesus e sentir esse abraço da doutrina espírita, esse abraço desse Cristo consolador, aquele abraço que a gente tanto deseja naqueles momentos que está mais difícil, mas que agora você pode abraçar o Cristo, agradecer a Ele toda essa doutrina consoladora, toda essa doutrina que nos explica que nada é por acaso, que nos explica como é esse mundo espiritual que nos espera, como é o que nós podemos e devemos fazer hoje, a prática da caridade, para que possamos então ir elevando, melhorando as nossas vibrações, elevando o nossa vibração, para que assim nós possamos cada vez mais estarmos conectados contigo, Senhor. E nessa gratidão, neste abraço de consolo, e nós, em gratidão a este abraço de consolo, mais uma vez te pedimos, Senhor, que nós possamos trazer esse abraço conosco todos os momentos que sentirmos, em que nós sentirmos qualquer medo, qualquer desespero, que nós possamos recorrer a esse abraço e te sentir ao nosso lado, tal qual os discípulos te tiveram presencialmente, tal qual nós te temos hoje, em espírito e em verdade. Ser conosco hoje e sempre, graças a Deus.
Que assim Graças a seja. Deus, que assim seja. Eu não sei como é que você costuma fazer, você acha mais proveitoso ir fazendo a leitura e as interrupções, a gente falando, ou você prefere ressaltar os pontos que você já deve ter, visto? Como é que você acha que é mais proveitoso? Esse texto é um pouquinho grande, né? A gente vamos tratando dele aqui. É, eu vou lendo algumas partes, e aí qualquer coisa a gente. Porque ele é tão bonito que ele é uma história, né? Não deixa de Sim, ser. sim. É uma narrativa muito linda de Jesus conversando com os seus discípulos, em A gente vai que intercalando Jesus. a leitura e e os comentários, né? Isso, eu acho que sim, acho que sim. Em que começa, né, esse capítulo 18, intitulado Oração Dominical, em que Jesus cura a sogra de Simão Pedro, e ela fica tão maravilhada com aquilo, ela fica, ué, Jesus me curou? Se ele me curou, ele pode ser que ele me consiga outras coisas. E aí lá vai ela conversar com Simão Pedro. Simão, pede a ele lá mais coisa. A gente passa por tanta dificuldade. A gente passa assim. A gente não tem dinheiro. Eu tenho aqui que ficar trabalhando pesado. Tem a minha filha, a esposa de Simão também, que fica cuidando da roça, fica cuidando da plantação. É tudo tão pesado, é tudo tão difícil. A gente não tem dinheiro para nada. Muita dificuldade. Então, a sogra ficou no ouvido de Simão para que ele fosse lá falar com Jesus para angariar benefícios, né? Que era até natural à época, porque a cultura judaica à época entendia que quanto mais próximo de Deus, quanto mais fosse se cumprisse a lei, mais favores materiais se teria. Inclusive, quanto mais caridade se fizesse, mais benefícios materiais também haveria. Não era que ela era malvada nem ambiciosa nesses termos assim. Malvada porque era conceito mesmo, era aprendido entre eles isso. E ela então, né, com isso tudo na cabeça de Simão Pedro, ele pensou, pensou, e ele foi, olha as palavras que Humberto de Campos vai usar, tentado em sentimentos humanos. Quem não tem? Nós todos temos o nosso viés, né, material e o nosso viés espiritual. Nós somos espíritos, mas vivemos na carne. Nós temos fome, nós temos sede, nós estamos em processo de evolução. Então a gente ouve uma coisa dessa, é natural que a gente, poxa, talvez ela tenha razão. Talvez, né, eu possa ir lá pedir alguma coisa, algum conforto. Quem não, né? E examinou então aquelas observações da sogra e ele refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. E ele se questionou assim: acaso Jesus não saberia o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Então, se era a presença de Deus, ele poderia fazer milagres, inclusive materializar moedas, quem sabe? Isso eu que estou acrescentando, né? Então, guardando contudo, indeciso o espírito, ele ficou, ai, mas eu devo pedir ou não devo pedir? E isso é tão parecido conosco, né? A gente fica, ai, meu Deus, será que eu posso pedir a Deus bênçãos materiais? Ou não? Eu só devo pedir. Se a gente pedir saúde, é uma bênção material, é uma bênção espiritual? As curas que Jesus fazia. Ué, Jesus curava a matéria, mas através da cura do espírito. Esse é o segredinho. Então vamos lá. E aí Simão ficou naquela dúvida até que esperou o melhor momento.
Quando então chegou, se você quiser, já vou pular para outra parte, se você quiser fazer algum comentário agora também. Não, eu ia falar que, como você colocou, que não era que a sogra fosse mal, mas era uma cultura da época. Tem até alguns livros da Bíblia, né? O livro da narrativa de Jó, por exemplo, né? Quando Jó cai em desgraça, quando ele perde tudo, aí a mulher diz: maldiz ao Senhor e morre, porque você já perdeu tudo, né? Tem um outro livro que acho que é o livro de Tobias, que era o pai de Tobias. Ele era muito caridoso e ele fica cego. E a mulher fica contestando: mas por que você ficou cego se você fazia tanta caridade? Porque Deus lhe puniu assim? Como você disse, é bem atual também, porque algumas crenças também pregam muito a prosperidade, né? Que a crença em Deus, a fidelidade nossa a Deus, traz como recompensa a ideia de uma prosperidade material. Uhum. Sim, sim, e isso é milenar, né? Então a gente vai trazendo de lá de trás ainda este conceito hoje, né? A gente vai trazendo muito forte. Então Simão estava nesse conflito interno, se ele deveria ou não pedir, perguntar a Jesus sobre isso. E aí chegou então uma ocasião que ele se sentiu à vontade de perguntar. Ele procurou provocar muito de leve, foi pisando em ovos, né? Tipo assim, meu Deus, como é que eu vou introduzir? Eu imagino ele gaguejando: ai, meu Deus, é porque eu queria falar com você, mas eu não sei bem como é que eu faço. Mas, com a sua sinceridade ingênua, ele perguntou assim: mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Então ele foi meio genérico, né? Assim, todas as orações, será que tudo que eu pedir, Deus vai me conceder? E aí Jesus responde: como não? Sim, desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com este plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Então, desde que a gente tem um mínimo de noção intelectual, a gente já sente este poder ilimitado, né? Desde que a gente virou Homo sapiens, né? Que é quando a inteligência começou a ser desenvolvida no homem e o livre-arbítrio lhe foi concedido. Então o homem começou a observar que havia algo maior do que ele. Havia algo superior. A força da natureza, tempestades, predadores, enfim, a natureza muito severa, muitas vezes, né? Tudo isso demonstra que havia algo superior a nós, né? Ao homem. E ele foi observando isso. Ele foi observando que era preciso entrar em conexão com essa força superior. Então, é algo instintivo. Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Então, algo aqui dentro sempre piscou: olha, tem algo superior, você precisa se colocar em humildade perante ele. E então o homem sempre exercitou este relacionamento com o Pai, este relacionamento com esse ser superior. E Jesus ainda acrescenta: você acha, Simão, que com todos esses séculos de vida humana, as almas que recorriam a Deus incessantemente, se ela não fosse respondida, nós continuaríamos recorrendo a Deus? Será que se realmente nenhuma resposta viesse, nós continuaríamos com o nosso conhecimento milenar, nós continuaríamos pedindo alguma coisa a este algo que não responde nunca? E Jesus então conclui: não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. E aí Pedro então retruca, né? No entanto,
Se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Eu acho que essa pergunta é uma das que a gente mais ouve, né, quando a gente é espírita, é uma das que a gente mais escuta. Por que que tem tanta diferença no mundo? Por que que tem tanta gente rica e tanta gente pobre? Tanta gente saudável, tanta gente com problema de saúde? Por que razão sou obrigada a pescar para prover a subsistência, quando Levi, o colega dele, ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Olha só a inveja, né? O despeito. Como explicar que Joana de Cusa, dispunha de servas numerosas, enquanto a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Pense aí, você exigir de Deus, né? Ó, fulano está ganhando mais do que eu, por que que eu não posso? E a outra fulana lá tem muitas servas, eu não tenho nenhuma, minha esposa não tem nenhuma, eu não posso prover nenhuma para ela. E aí Jesus ouviu atento essas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Pescas amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. Às vezes eu me questiono isso. Já pensou se todo homem do campo viesse para a cidade? Quem ia plantar, gente? Quem ia colher? Como é que ia ser? Como é que é esse equilíbrio do mundo? Se E não existisse a coleta de lixo, né? Como é que ia haver a limpeza urbana? A gente bem vê quando acontece a greve, né, daqueles servidores essenciais, como que causa um caos. porque também a gente tem muito o costume de elitizar as profissões que estão ligadas mais à questão da leitura, do estudo, né? A gente cria mentalmente um patamar de que é importante aquela profissão que para galgar você muito precisou ler, muito precisou estudar. Mas a gente, como você também colocou, uma greve, por exemplo, dos caminhoneiros, né? Que as coisas, as frutas, as verduras, as carnes, tudo, não, nada chega a nós, a gente já vê o impacto, né, da diferença. E Deus, ele tem essa ideia, né, Jesus nos traz essa ideia de que todos têm sua importância, sua serventia, para que todos se encaixem, fazendo até uma comparação com o próprio corpo humano, né? Embora alguns membros são maiores, mas não por isso os menores são menos importantes. E muitas vezes os menores, né, são até têm uma importância maior. Então, assim, acho que assim, isso vem muito do que você falou lá no comecinho, da questão do orgulho, né? A gente cria mentalmente a ideia de que algumas profissões são superiores e às vezes e muitas vezes a gente tem muito isso de fazer essa ilustração na cabeça e querer projetar nos nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos têm uma tendência para determinada coisa, mas a gente acha que tem mais status, mais importância em determinada profissão, né? Então, tudo isso vem, como você também colocou, do orgulho, da vaidade, do não entender que cada um tem a sua função e sua importância. Isso mesmo. Exatamente. Cada um tem sua importância. E é só para você imaginar, é só tirar essa peça, ver o caos que acontece. Vira um caos. Então, é porque ela é essencial. E todos nós, aquele jogo de cartas, né, que você vai botando as cartinhas assim, e aí vai fazendo, qualquer uma que você tirar, ela derruba todo o prédio, né? Tinha também aquele brinquedo, não sei se é da sua época, mas tinha uns brinquedinhos que era para a gente colocar umas varetinhas assim, Sim, e aí é. você ia tirando as varetas, chegava Pega em a determinado vareta. momento que ela morria. Então, tudo é uma base, né? Todos nós compomos, são vários tijolos que compõem o prédio, né? Ninguém está sozinho. Todo trabalho honesto é de Deus, Jesus explicando para Pedro.
Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Todo trabalho útil precisa ser santificado perante Deus, né? É isso que ele está dizendo aqui. Já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas de sua horta, Joana de Cusa educa as suas servas, a qual das duas cabe responsável, a qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Joana de Ângeles tem um texto no livro Mestre de Amor, em que ela vai falar, por exemplo, de Einstein, se eu não me engano é Einstein, que ele estudava muito e ele não lembrava de comer. E era capaz de ficar dias ali, trancado no laboratório, estudando, testando, trabalhando. E ele tinha uma funcionária, uma governanta, que era ela que cuidava da alimentação dele. Ela chegava no escritório, enfim, no laboratório. Ó, tá aqui, coma, senta, come e tal. Ela que fazia ele comer. Se não fosse essa mulher, talvez não tivéssemos tanto tempo este gênio a favor da humanidade, a favor da ciência. Então, é um exemplo de como assim, qualquer função pode ser muito bem exercida em nome de Deus. Nós podemos fazer, sim, cumprir uma missão divina dentro da nossa atividade atual. Eu estava lembrando um exemplo que eu gosto, não é um exemplo espírita, mas de leituras que eu fiz enquanto eu ainda era católica. Tem uma freira que foi canonizada pela Igreja Católica, Santa Teresinha de Lisieux. E ela tinha muita vontade de ser missionária, só que a saúde dela era muito frágil. Inclusive, ela morre aos 24 anos de tuberculose, que na época não tinha cura. E ela diz: se eu não posso ir fazer a missão como eu gostaria, pregar Jesus em vários locais, como era o meu sonho, então eu posso ficar onde eu estou e fazer preces constantemente por quem está indo em missão. Porque se um corpo tem toda uma estrutura e cada parte do corpo é importante, então eu vou ser, dentro da igreja, eu vou ser o coração que jorra amor para todo o corpo. Então ela entra no convento aos 15 e morre aos 24, e ela dedica esses anos à oração pelos aqueles missionários que estão pregando a palavra de Deus, já que ela não pode ir. Então, assim, a gente tem como servir a Deus, né, em diversos locais. Esperar um acontecimento extraordinário para conseguir começar a servir, a gente não começa nunca, né? Esperar a perfeição para começar a seguir, né? A gente serve dentro da nossa imperfeição, porque é nesse trabalho que a gente se aperfeiçoa. Uhum. Isso mesmo. Não tem como esperar ficar bom para servir. Até
o grande Saulo de Tarso, quando se converteu ao cristianismo, em que ele, com toda a fala que ele tinha, né, toda a oratória, mas ainda traumatizado, vamos chamar assim, por toda a maldade que ele fez, né, assim, por ter matado o Estevão, por ter iniciado todo esse processo de perseguição aos cristãos, ele se retraiu muito, mas não deixou de trabalhar. Ele não conseguia falar em público, mas ele conseguia, sim, falar nos grupinhos, fazia grupos de 5, de 10, e ali naquele 1 a 1, ele ia trabalhando. E ele ficou um bom tempo nisso, mas sem deixar de trabalhar. Então, me lembrei dessa história, pegando o gancho da Teresa de Lisieux. Eu não conhecia a história dela, mas o nome dela tinha uma escola, Teresa de Lisieux, exatamente no ponto de ônibus que eu pegava, quando eu era estagiária em Direito lá em Salvador, e era bem onde tinha a escola Teresa de Lisieux, que depois virou um hospital Teresa de Lisieux. Então, eu achei só interessante assim, essa coincidência do nome da Terezinha de Lisieux. E também você falando de Saulo, eu lembrei também que tem uma passagem na Bíblia que Jesus começa a falar para Pedro, né, que quando Pedro for mais velho, outros vão cingir ele ao invés de ele mesmo e vão levar onde ele não queria ir, né, já fazendo uma menção à morte que ele teria. E ele pergunta assim: e quanto a este, que é João, o que acontecerá com ele? Aí ele diz: o que te importa, né? Tipo assim, cuida tu da tua missão, o que te importa? E se eu quero que ele fique até que eu venha, né? Que João é um dos discípulos um dos apóstolos que não sofre nenhum martírio, né? Ele chega à velhice. E Jesus traz essa ideia de que cada um no seu canto, cada um com sua missão, né? Às vezes a gente tem ainda muito como na história de hoje, né? Na narrativa de hoje, a gente tem muito a preocupação do outro, né? O que é que o outro está fazendo? Por que que eu estou nessa função e o outro está em outra, né? Assim, ele é mais importante, né? A gente tem muito ainda essa ideia da comparação. Realmente, muito bem lembrado. É a comparação, que foi o que Pedro estava fazendo, né? Com o Levi, com a Joana de Couza. Ele estava se comparando e estava exigindo igual tratamento. Esse trecho me lembra muito a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Que a gente fica assim, ué, por que que aqueles ganham mais e eu estou trabalhando mais e ganho menos? Ou não é nem menos, né? Mas por que que eu trabalho mais e ganho a mesma coisa? Então me lembrou muito essa parábola também. E aí Simão ouviu essas explicações de Jesus, né? Confortado, ele, não, tudo bem, entendi. Realmente, cada um tem o seu trabalho, todo trabalho é válido, todo trabalho é justo, todo trabalho é divino. Pedro se acalmou. Não, vou aqui continuar meu trabalho em paz. E aí ele interrogou, já que não é para pedir, no caso, né? Não, já que eu não posso pedir para ser igual a fulano, ser igual a cicrano, como deveríamos interpretar a oração? Aí ele fica em dúvida, né? E faz, ué, mas então como é que eu faço então? Né? Como é que eu oro? Como é que eu vou interpretar a oração? E Jesus, então, responde: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nossa, essa passagem foi muito, muito forte para mim, porque é lembrar a gente a importância da oração e que a oração é uma conversa íntima com Deus. Conversa íntima. Bom dia, papai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Maria. Conversar, sabe? Dar bom dia. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias.
porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com nosso Pai. Enfim, é manter chama, viva a chama do amor com Deus. A gente precisa todos os dias alimentar esse relacionamento. Como a gente tem aqui, que a gente chega no trabalho, a gente dá bom dia para todo mundo, a gente tem que dar bom dia para Deus. Fazer esta vinculação. Como a gente dá bom dia para nosso esposo, nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais, né? Ou pelo menos deveria fazer, a gente também tem que estabelecer esse relacionamento. E aí, colocar sempre nas mãos de Deus as dificuldades. Ah, acordei hoje de mau humor. Você não vem, não. Conversa com ele. Vem, vem, vem. Acalma, Senhor. Ó a diferença, né? Vem, me acalma. Se eu acordei meio assim, mas que eu não descarregue em ninguém, que eu tenha a capacidade de me compreender, mas também não usar isso contra outras pessoas que não tem nada a ver com os meus problemas necessariamente, né? Que a gente tenha esse exercício, que o que eu vejo aqui é esse convite ao exercício da oração. Até porque Jesus fala que se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você não ama a Deus, né? Você não pode chegar a Deus se você não entende que o irmão é o caminho, né? E é um exercício difícil, né? Até eu tinha visto uma postagem esses dias sobre o perdão, e o rapaz até ressaltando, né, que a gente não pode também fazer aquela pregação adocicada, insistindo que tem que perdoar 70 vezes 7, mas sabendo também que temos nossos limites, né? Infelizmente, ainda estamos longe, né, de ter essa compreensão, de ter essa bondade no coração, né? Lidar com o outro é um exercício muito difícil, né? Muitas vezes o maior desafio é com os mais próximos, né? Porque você distante, eu tento mostrar meu lado melhor, né? E vice-versa, mas com os filhos, com o marido, com os pais, com as pessoas que dividem nosso ambiente de trabalho, né? É um exercício bastante espinhoso, né? O termo foi bem usado, né? Bastante espinhoso, mas que também é uma rosa. Também pode ter o cheiro bom de rosa, sabe? A delicadeza da pétala. Peguei esse gancho justamente para a gente sempre lembrar qual é a função da família. Nos amarmos. É nos amarmos. Ponto. Nos amarmos. A gente aprende na teoria espírita, na doutrina espírita, que às vezes os inimigos vêm na mesma família, mas vêm para se amar. Não vem para se odiar. A gente não pode usar isso para justificar, né, que se odeia. Não. É entender que veio na família para aprender a se amar, a se respeitar. Então, Pedro continua, entretanto, Pedro, observamos, ou Jesus continua, né? Observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Quando está naquele entrevero dentro de casa, como você falou, quando está naquela filhos dando problema, marido dando problema, esposa dando problema, os pais dando problema. Que droga de família você me deu? Por que que eu fui escolher esse marido, essa esposa? Para que que eu fui ter filho? E aí a gente começa a blasfemar. Ao invés de fazermos a oração, Senhor, dai-me competência para eu saber lidar com estes seres que tu me destes para cuidar, né? É outra vibração, é outro padrão mental, é outra forma, é outra mentalidade, é outra forma de pensar. Então a gente sempre tem que lembrar que a missão é amar. A missão é amar. E sempre com a oração a gente vai reforçando, alimentando e exercitando o amor. Através do exercício da oração, a gente exercita o amor. O amor por nós e o amor pelo próximo.
Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal? Não, eu acho que se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Quando tem, né, aquela doença, ai meu Deus, o diagnóstico saiu hoje. Todo mundo, família inteira, cria horário de oração, né, cria corrente, vai todo mundo se unir para orar, tudo válido. Mas só que o que Humberto de Campos está nos lembrando aqui, ou que Jesus está narrando aqui, é que a gente só lembra disso na hora da dor. Não por isso que a gente escuta desde cedo, né? Que a gente vai ao Cristo pelo amor ou pela dor. Pelo amor seria através da instrução normal. Poxa, li o Evangelho, gostei de Jesus, estou dentro. Só que isso, acho que eu vou chutar aqui 1%. Os outros 99% é pela dor. Ah, eu me viro sozinha, eu não preciso de Deus. Religião é coisa para quem tem cabeça fraca. E aí a dor vem, aperta, 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 aperta. Aí sim a gente se dobra de joelhos e lembra que existe Deus e lembra de recorrer a Ele. Né? Infelizmente, nós ainda temos muito isso. Quer que eu leia um pouco para você descansar? Pode sim. Verdade. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos, em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável. Improficuamente desejará o filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar o longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeitos postergando-lhe os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. Simão Pedro ouviu o mestre com a compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus lhe revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. É interessante também porque a ideia de Deus perdurou por muito tempo, ainda perdura para alguns, aquele Deus distante, né? O Deus malvado, o Deus dos exércitos, né? Jesus traz essa ideia da oração, que a gente se tranca no quarto em segredo e ora ao Pai que vê tudo, né? Jesus traz a ideia do publicano e do fariseu, que um estava se exaltando pelo muito que sabia, que achava que sabia, pelo muito que tinha. Já o outro sequer se dignava a levantar os olhos e pedia perdão pelas suas ofensas, né? Então, Jesus ele traz essa ideia do Pai mais próximo para a gente. Na verdade, traz a ideia do Pai, né? Porque o Deus, a ideia de Deus não era o Pai, porque o Pai, geralmente, né, na figura do Pai mesmo, é aquela figura amorosa, próxima, né? E por muito tempo, e ainda infelizmente ainda temos, por muitas vezes, aquela ideia daquele Deus distante, punitivo, zangado, né? Jesus ele simplifica, ele aproxima a ideia de Deus, a divindade fica mais próxima, né? Através da figura de Jesus e suas pregações. Sim, sim, é verdade. É justamente apresentar como pai, né? Apresentar como aquele que acolhe. Mas como muitas vezes nós não temos uma boa experiência de pai na terra, às vezes, quando isso acontece, a gente transfere para Deus esse mesmo tipo de imagem deturpada. E aí a gente não se entrega. Ué, porque se meu pai aqui é assim, como é que esse de lá vai ser melhor? A única forma de pai que eu conheço é essa de cá. Então a gente fica mesmo meio balançada, né, das ideias. Mas é isso que Jesus veio nos ensinar, que existe o Pai amoroso, infinitamente amoroso, justo e bom.
Olha quantas qualidades, amoroso, justo e bom. E que, em sendo isso, não tem maldade, não tem coisa ruim para nós, né? Verdade, perfeito. Seguimos a leitura? Seguimos. Decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Ele, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. É a velha história da gente não saber o que pedir, Juliana. Isso mesmo, isso mesmo. O que eu mais agora tenho tentado praticar, né, é justamente pedir competência. Deus me ajuda, assim, a resolver tal problema, no sentido de me mostra, Senhor, aonde eu posso aprender, com quem eu posso conversar, aonde que eu posso buscar informação para conseguir resolver o problema. Porque a gente ainda tem aquele desejo do pirlim-pim-pim, né? Pirlim-pim-pim, tinha uma varinha mágica. A gente cresceu escutando essas historinhas, né, de varinha mágica, de milagres. Então, a gente ainda, no íntimo, no nosso inconsciente, a gente ainda espera esses milagres, nós ainda esperamos essas mágicas. Mas Deus já vem há séculos dizendo assim: não, meu amigo, aqui não tem mágica, não, aqui tem trabalho duro, aqui tem esforço e merecimento. Vai trabalhar, vai estudar, vai buscar, sim, a competência. Então, quando a gente se coloca nessa posição, já, Senhor, me dá as competências que eu consiga aprender o que eu preciso aprender para passar por isso. Então, quando a gente se coloca na posição de aprendiz, aí já são outros 500, né? Já é outra energia, outra vibração. E a gente ainda sai lucrando, porque aprende efetivamente com aquela situação, né? Tem uma passagem no Evangelho de João que Jesus está na ceia de despedida e ele diz, né, não peço para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal, né? Trazendo muito essa ideia de que não, por mais que os apóstolos tenham convivido com ele, mas não tem essa fórmula mágica de retirar eles do perigo, né? Mas que sim dá forças para suportar, né? A travessia, né? Tem, também no último capítulo do Boa Nova, né, que é um capítulo muito bonito, que é sobre Maria, tem um momento que Maria, já em espírito, passa a consolar aqueles que enfrentariam os leões nas arenas, né? Então, assim, e os relatos dos primeiros cristãos dizem que muitos entravam confiantes nas arenas, nas arenas para enfrentar os leões, certos da morte do corpo físico, mas muito serenos. Então, isso mostra o nível que a pessoa conseguiu atingir, né? Justamente pela oração correta, pela certeza da brevidade e da importância da experiência terrena, porém a importância maior da vida espiritual, né? Uhum. Você narrando isso aí, me lembrei do Cristo, né? Quando ele foi ser colocado mesmo na cruz, que ele fez aquela oração, que ele repetiu uma oração da tradição judaica, do que ele aprendeu desde cedo, que é um salmo, e um salmo de dor. Ele se colocou ali, fez a oração dele, mas qual foi a oração dele?
que eu aguente, me dá forças, Pai, né? Que eu possa continuar. Então, assim, é a sabedoria do pedir, que o Edio também chamou atenção aqui, né? Da maturidade para aceitar a resposta, né? Que Simão Pedro foi convidado a ter maturidade para essa resposta, né? Ó, dinheiro não é para tu essa vida, não. Vai aprendendo aí outras coisas, mas hoje não é dinheiro para tu, não. E aí, Pedro ouviu, né? Ouviu, assim como quando chegou que Pedro negou 3 vezes, ele teve que se colocar, que se fazer as perguntas, Senhor, né, me perdoe. Sim, perdoo, mas agora vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Você me ama mesmo? Vai lá, então, e faz o trabalho que deve ser feito. Né? Então, tem isso de a maturidade, né, de às vezes demora de chegar. Como aqui no início fala, não, Pedro, você hoje é pescador, mas amanhã você vai ser evangelizador. E ele, mas como é que eu vou aprender? Aí tem, né, depois a gente, quem for estudar os outros capítulos, que tem todo, eles querem aprender a fazer os milagres, mas não conseguem fazer as curas, e não conseguem necessariamente, só vão aprender bem depois, né? Eles querem divulgar. Pedro, então, é um apaixonado, quer defender Jesus, quer cortar a orelha do soldado romano, e Jesus briga com ele. Então, tudo isso Pedro ainda estava em processo. Mas depois que ele nega, depois que Jesus vem, ressuscita, fica com eles mais tantos dias, 40 dias, e depois, então, segue para o plano espiritual em definitivo, e que é aí que ele vai começar o trabalho na Casa do Caminho, e a gente vê isso narrado em Paulo Estevão, quando ele está tratando de Estevão, em que ele fala para Estevão, só com o trabalho aqui que eu realmente aprendi. E aí ele continua, quem acompanha o livro Paulo e Estevão, né, que se fala o quanto que a personagem principal de Paulo e Estevão seria o Pedro. Não principal, porque é Paulo e Estevão, né? Senão o nome não seria Paulo e Estevão, seria Pedro. Mas o quanto que ali a gente vê um Pedro se reformulando. O Pedro que aprende a orar, um Pedro que aprende a se colocar mesmo na posição de servo e pedir orientação do Pai, realmente, de Jesus e do Pai. Pedro atinge um grau de maturidade que em Atos dos Apóstolos, na narrativa de Atos dos Apóstolos, fala que a sombra de Pedro curava os doentes, né? Se tem um momento que ele não consegue curar, ainda na convivência com Jesus, depois sozinho, a sombra de Pedro curava os doentes, para você ver a evolução, né? A mudança, a maturidade e o aprendizado. Isso mesmo. Continuamos, né? O apóstolo. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração, dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como o perfume dos céus pelo mundo inteiro. Linda, linda, linda Bonito. narrativa. Uhum. Sim. E a função de cada um, hein? Levi, o mais intelectual. Olha aí, foi ele que guardou essa oração que hoje nos é possível, né, até hoje continuar fazendo, né, essa oração. Uhum. É que foram os pergaminhos que Saulo teve acesso quando ele se embrenhou lá no deserto os primeiros 3 anos, né? Foi conhecer Prisca e Áquila, em que eles, Gamaliel lhe deu uma cópia e ele levou para ficar estudando e ele foi meditando. Então, a importância de ter esse texto escrito. Então, precisava que alguém tivesse a competência da escrita. É por isso que eu falei assim, que precisa pedir a competência para resolver aquele problema, né? Sempre precisamos aprender coisas novas para solucionar problemas antigos, muitas vezes. Porque se a gente não conseguiu até agora, é porque o que a gente sabe não ajuda. E é preciso se colocar nas mãos de Deus nesse sentido. O Senhor me mostra o caminho. Ele vai mostrar o caminho. E sempre vai ser caminho de trabalho, de estudo, de autoconhecimento. Exatamente. É o que você colocou. Estou meio perdida com esse negócio aqui, esse suporte. O que você colocou no início, né? Que a gente, às vezes, fica muito focado no outro. E o outro, por que que é assim? Por que que eu não tenho isso? Por que que não é dessa forma, né? E muitas vezes o segredo, né? A chave da questão é você justamente pedir essa competência, né? Essa competência para você poder fazer da melhor forma, para você poder servir da melhor forma, né? E a gente, quando a gente lê essas narrativas do Evangelho através dos livros espíritas, a gente vê o quanto a nossa sabedoria está longe de alcançar a sabedoria de Deus. Tem até uma passagem no Evangelho que Jesus fala sobre o martírio da cruz e Pedro diz, mas não, Deus não vai permitir que isso aconteça. E ele diz, Pedro, você não pensa como Deus, você pensa como os homens, né? A gente ainda tem muito aquela ideia atrelada à matéria, né? Que a perda da vida, do corpo, é algo muito ruim, né? A gente ainda tem aquela ideia de que se agarrar à matéria é uma coisa que é questão de imprescindível, né? E quando a gente vê, como você colocou até o livro de Paulo Estevão, o quanto Estevão entrega a vida por amor, né? Enquanto Paulo estava tão ainda
achando que está se arvorando no direito de que está fazendo a coisa correta, respirando ódio por Estevão, mas Estevão totalmente tranquilo, porque ele já tinha compreendido, né, a brevidade da vida, a importância terrena para aprimorar o espírito, mas o caminhar do espírito que é eterno. Isso, exatamente. O caminhar do Espírito que é eterno. Linda essa frase. Gostei dessa frase. Juliana, eu amei. Amei. Como sempre, aprendo muito com você, e você é muito espontânea e traz essa narrativa tão leve, né? Assim, não fica engessada só a ler, mas traz essa narrativa, incluindo suas palavras, fica muito leve. Então, assim, aprendemos muito com você hoje. Agradecer, e se você quiser acrescentar mais alguma coisa antes da gente fazer a prece. Ah, só lembrar de orarmos, de nos realmente nos permitirmos isso todos os dias, o tempo todo. Quantas não precisa fazer prece engessada, já que você falou em engessamento, né? Não precisa ser engessada, não. Conversa, conversa com ele, que ele está escutando. Pode ter certeza disso. Verdade. Então, vamos para a prece. Que a gente fique da forma que se sentir mais à vontade para conectar com Deus e agradecer mais uma vez a Deus e a espiritualidade que nos proporcionou essa reunião através da internet, reunião à distância física, mas proximidade das mentes, dos corações. Agradecer a toda a espiritualidade que nos ajudou nesses discernimentos, nessas inspirações, e pedir, como sempre pedimos, para que todos esses ensinamentos, todos esses aprendizados caiam no nosso terreno fértil, caiam no terreno fértil do nosso coração, da nossa mente, deem bons frutos e que esses frutos sejam levados adiante, para que a boa nova do Senhor continue a percorrer caminhos, continue a levar consolação aos corações, sobretudo aqueles mais aflitos, e que a gente sempre, assim como Juliana falou, que a gente sempre peça ao Senhor que nos dê competência, para que a gente seja portas, portas de aprendizado para os irmãos, portas de auxílio, portas de esperança, que a gente possa sempre ser veículo condutor de boas coisas, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pelo Eu que convite, obrigada a agradeço. todos que nos assistiram. Muito, muito obrigada, muito agradecida. Obrigada a você e a todos. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.